Olá, amigos, olá, irmãos. Estamos começando mais uma manhã de estudos no Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e fazer a nossa prece inicial. Querido Mestre Jesus, irmão querido, irmão amado, rogamos as suas bênçãos para que nós consigamos nos sintonizar com o alto, com a espiritualidade superior, de modo que a gente consiga ter harmonia, serenidade, para tomar as nossas decisões com responsabilidade, com cautela e com muito amor. Abençoe, Jesus, toda a humanidade, todos aqueles que amamos, abençoe os desencarnados, abençoe todos aqueles que estão aflitos em busca do teu consolo e do teu amparo. Graças a Deus e que assim seja. Então, irmãos, hoje estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Só que hoje nós vamos estudar o item 1, 2 e 3. Para começar, eu vou ler direto o item 1 e o item 2 e depois a gente conversa um pouquinho mais. Aí, mais após, eu leio o item 3. Então, no item 1, Kardec coloca assim para nós: salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, a Deus e a Mamon. Esse trecho está no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 13. Vamos agora ao item 2. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus responde: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o moço pergunta: Que mandamentos? E Jesus responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? E Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus, então, a seus discípulos, se dirigiu e disse assim: Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí tem uma nota aí, tá? Então, esse trecho está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 16 a 24. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a 25. E também no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 25. Kardec coloca uma nota aqui no finalzinho, quando Jesus diz, que é mais fácil que que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele vem dizendo para nós que essa palavra, tinha muitas traduções. Então, essa questão do camelo, ele poderia estar se referindo a um cabo. Então, se a gente for levar para outra tradução, poderia ser que era mais fácil que um cabo
passasse por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. De qualquer forma, sendo camelo, sendo cabo, já é complicado. A gente já tem dificuldade de colocar uma agulha, né, naquela parte para poder a gente costurar. Um cabo, então, vamos imaginar um cabo de vassoura, ficaria mais complicado ainda. Mas a gente vai ver mais adiante de que essa salvação, quando Jesus disse isso, ele não está limitando que um rico possa obter a salvação. E mais adiante também a gente vai ver que salvação é essa? Como é que a doutrina espírita encara essa questão da salvação? A salvação é para todos? Como é essa salvação? A salvação é só para os pobres? Os pobres, por não terem dinheiro, já têm garantida a sua salvação no reino dos céus, seu caminho, né? Então a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Eu peguei mais essa parte, né? Quando Jesus diz para esse moço que ele precisava seguir-lhe. E a gente vai ver lá desse mesmo capítulo, no item 7, Kardec vem nos explicando, porque aqui ele vai falar sobre outros assuntos, ele vai trazer outros trechos de evangelho, e ele só vai dar a explicação lá no item 7. Então ele diz que Jesus não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se desfazer, né, de tudo que possui e que a salvação só a esse preço se obtenha. Então, para eu ter a salvação, desculpe, eu não preciso me desfazer de tudo que eu tenho para seguir os ensinamentos de Jesus. Então, não era essa a pretensão de Jesus quando ele falou isso para o moço. Aqui ele diz assim, Kardec nos diz o seguinte, lá no item 7, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Então, toda vez que a gente se apega a tudo aquilo que a gente conquistou de material aqui no plano físico, já é um indício que a gente vai ter uma dificuldade maior para a gente ter aquela tranquilidade de continuar no trabalho e no bem lá no plano espiritual. Então, aqui, a gente já viu, não vou ler todo o item 7 não, porque já é outro assunto. Mas ele diz também o seguinte, se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, ou seja, se a gente fica tão... se já é um meio para a gente se apegar a outros vícios morais, né? Se provoca mesmo tantos crimes, se a riqueza faz isso conosco, né? Não é a riqueza que devemos pôr a culpa, né? Não é na riqueza, mas a culpa é do homem, que abusa da riqueza como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. Então, o dinheiro, ele não é pecaminoso, ele não é errado. Com o dinheiro, a gente custeia a nossa subsistência aqui no plano físico. O problema é o abuso que a gente faz do uso do dinheiro e como a gente emprega esse dinheiro, né? A gente está auxiliando o nosso próximo, está ajudando alguém que precisa com o dinheiro que a gente angaria através do nosso esforço, através do nosso trabalho. E Kardec diz mais uma coisa aqui, ó. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Então, se eu tenho um pouquinho mais, ou se as pessoas que são ricas, né, monetariamente, têm condições de abrir uma frente de trabalho para ajudar outras pessoas, têm condições de investir em programas de pesquisas, né, investir na ciência para o progresso da humanidade, por que não fazê-lo? Né? Então, é isso que esse trecho, né, que a gente acabou de ler aqui, vem nos informar. Não é porque eu tenho dinheiro que eu não vou ter essa salvação. E não é porque eu tenho dinheiro que eu não possa fazer bom uso do dinheiro. Então, o dinheiro não é errado eu ter a riqueza. É aí que entra a questão de a gente não poder servir a dois senhores. Porque se eu me apego muito a dinheiro, eu não estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Mamon. Então, não dá para a gente servir a dois senhores. E a gente interpreta às vezes, eu não quero ser rico, porque se eu for rico, eu vou me dedicar inteiramente ao dinheiro. E não é assim. A gente estuda a lei da reencarnação, né? A gente sabe que ora a gente vem numa condição de pobreza, ora a gente vem numa condição de riqueza. Então, quando Deus nos dá essa missão, tem um propósito.
Se aquela pessoa conseguiu, veio numa condição de rica, ou se através do trabalho dela ela progrediu ao ponto de ter uma renda abastada, né, de ter mais dinheiro, tem um propósito nisso aí. Não é para nossa satisfação pessoal. Eu vou ter uma condição melhor, né, eu vou ter uma dignidade maior, eu vou poder pagar planos de saúde, eu vou poder ter uma alimentação adequada, mas e o meu próximo? Será que o meu próximo não pode ter uma parcela desse ganho que eu estou tendo? Será que eu não posso distribuir essa riqueza de forma que eu possa aliviar o sofrimento do meu irmão? Então aqui eu separei, né, nesse trechinho uma parte falando da questão da salvação, né? Então, os ricos se salvam? Quem se salva? Qual a definição de salvação segundo a doutrina espírita, né? Então, a doutrina espírita, ela vem nos explicar que a salvação é de cada um. E como é que a gente entende essa salvação? A gente entende salvação como evolução espiritual. Então, a partir do momento que eu vou me aprimorando, conforme eu vou estudando a doutrina, eu vou vendo que aquilo não cabe, né, a uma pessoa que quer seguir os ensinamentos do Cristo, então eu vou me despojando, eu vou me desligando de algumas práticas e assim eu vou crescendo espiritualmente. Então, essa, entre aspas, salvação, né, que a gente entende como evolução, é individual, é de cada um. Então não é pelo simples fato de eu crer em Jesus, de eu acreditar que Jesus veio ao plano físico, né, para nos amar, para nos ensinar o amor, para nos trazer ensinamentos, que eu serei salva. Essa evolução depende de mim, depende das minhas práticas, do meu pensamento, das minhas emoções, da minha convivência com o meu próximo. Então eu vou conquistar essa evolução espiritual. Então, no trechinho que eu peguei aqui, diz o seguinte, ó, depende exclusivamente de mim mesmo e ocorre a partir da minha transformação moral, pois fora da caridade não há salvação. Então, é esse o lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Ou seja, o que é a caridade? É esse amor em movimento, é esse amor em ação. E essa caridade eu posso fazer de várias formas, não é só com dinheiro. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para repartir, como é que eu vou auxiliar? A gente pode auxiliar de outras formas, né? Assim, somente através da reforma íntima é possível, né, eu me salvar do comodismo, né, da indiferença, da omissão, da descrença, transformando a fé e a confiança em Deus, né, em obras de amor e paz. Então, quando eu estou omissa, quando eu estou descrente, quando eu estou desanimada, eu não estou ajudando nem a mim, nem o meu próximo. Então, essa salvação, a doutrina espírita encara como evolução espiritual, progresso moral. Então, para entrar no reino dos céus, eu tenho que estar com a minha vestimenta adequada. Qual é a vestimenta adequada? É a minha evolução. A gente sabe que tem gradações, né? Uns estão no degrauzinho acima, outros mais acima, mas lá o que vai determinar, lá que eu digo, é no plano espiritual ou mesmo aqui no plano físico, né? A gente pode vivenciar essa felicidade aqui enquanto encarnado. Eu não preciso desencarnar para ser feliz. Então, se a gente coloca a nossa felicidade pautada no ter e não no ser, a gente se prejudica mais, a gente fica mais insatisfeito, consequentemente mais revoltado, e aí eu não estou nem evoluindo e nem auxiliando nesse progresso. Só que esse trechinho, vou tentar não me alongar muito, tem também nesse livro aqui, ó, de Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, ela fala sobre esse moço, ela dá uma nova roupagem a essa questão, né? Porque ela tem uma linguagem muito poética. Ela fala desse moço que foi lá conversar com Jesus, né? E quando Jesus fala para ele se despojar de tudo e seguir-lhe. Só que esse moço, quando ele estava lá, ele estava naquela localidade, na Cesareia, para participar de um esporte, daquela corrida de biga. E ele fica assim, extasiado, né, deslumbrado com a presença de Jesus. E ela descreve isso. E ela diz assim, ó, está no capítulo 5 do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Ela descreve ele dessa forma, ó. Buscava as competições em Cesareia.
Todavia, ignorava se essa busca representava uma realização ou uma fuga. Será que ele não estava fugindo de si mesmo? Será que ela diz que ele já estava com aquele ímpeto, ele queria paz? E coincidências não existem, né? Ele se encontrou com quem? Com o mestre. E ele vai até o mestre, né? E ele fala, ela descreve a sensação que ele teve. Eu agora, pela primeira vez, sentia-se arrebatado. Imagine você de frente do mestre Jesus. A meiguice e a ordem daquela voz anunciada por aquele homem ecoavam como cascatas em desalinho nos abismos do espírito. Interiormente gritava: irei contigo, Senhor. Mas ele recusa o convite, né? E a gente pensa assim, ele recusou o convite porque ele não queria se despojar dos bens dele, né? E a Amélia Rodrigues vem dizendo que ele vem falando, né? Ele tem muitas posses, ele é príncipe, ele tem muito dinheiro, mas o que estava movendo ele naquele momento não era nem a posse, era a vaidade. Porque ele, como esportista, né, algumas pessoas apostaram nele, então era questão do poder, ele tinha ascensão, ele aparecia. E ela descreve aqui no finalzinho, não vou ler lógico, né, todo o capítulo, ela diz o seguinte: ele era muito jovem e muitos confiavam nele. Possivelmente Israel lucraria com seus lauréis, né, e triunfos. Príncipe tinha pela frente as avenidas do poder a que se afervorava. Poder que, num momento, destituía-se de qualquer valor. Então, naquele momento, era a vaidade e o poder que o movia. E ela vem descrevendo aqui assim, a angústia que ele sentiu em recusar o convite. Ele falou que iria depois, né? E não teve tempo. Ele não teve tempo, como ele estava participando dessa corrida, numa manobra infeliz, um carro vira e um corpo tomba na arena, despedaçado pelas patas velozes em disparada. E depois ela descreve, né, que Jesus vai ao encontro dele, só que ali já está em espírito. Ele deixou passar a oportunidade de seguir a Jesus. Então, como é que nós poderemos hoje seguir ao Mestre Jesus? Como é que nós poderemos atender a esse apelo, né? Então, aqui fica a gente vê de várias perspectivas como é que a gente vai conseguir evoluir espiritualmente se a gente fica muito preso a dinheiro, a poder, a vaidade, ao nosso egoísmo, né? Então, para a gente evoluir, a gente tem que se despojar de tudo isso. Então, quando Jesus disse, voltando, né, lá, que a gente vai ver isso lá no item 7, que é para a gente se abandonar a riqueza, né, e seguir a Jesus, não é de fato, quando ele diz que é mais fácil um cabo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é que a gente tenha que se livrar, né, de tudo que a gente possui, mas que a gente possa fazer bom uso e que a gente não abuse, né, dos bens que a gente angariou, que a gente possa repartir e seguir o lema da doutrina espírita, né? Fora da caridade não há salvação. Agora a gente vai para o item 3. No item 3, já é o tema preservar-se da avareza. Quem é o avaro, né? Quem é a pessoa que está avarenta? É aquela pessoa que tem um apego demasiado aos seus bens, ao seu dinheiro, ou a pessoas, né? Tem pessoas que se apegam a objetos, a dinheiro e não conseguem repartir. Vamos ver aqui, Jesus usa, aqui Kardec utilizou o Evangelho de Lucas, tá? Então diz assim no item 3. Então, no meio da turba, ou seja, tinha um monte de pessoas ali, né? Um homem lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: tende o cuidado de preservar-vos de toda a avareza. Ou seja, Jesus já sinaliza para ele, consequentemente para nós, né, que o ensinamento ficou até hoje, para a gente se preservar da avareza. Porquanto seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. A nossa vida não depende dos bens que a gente possua.
O que a gente tem é para o necessário. Então, se a gente se passa do necessário e se a gente está muito apegado a isso, a gente acaba buscando insatisfação, desesperança, porque a gente está sempre querendo mais, quando na realidade o necessário não nos falta. E ele prossegue assim, aqui ó. Disse-lhes a seguir esta parábola. Então Jesus veio e contou a parábola daquele senhor que tinha muita, né, a colheita dele foi farta, e ele não sabia o que fazer com aquilo. Então, olha como Jesus nos conta. Ó. Havia um rico homem cujas terras tinha produzido extraordinariamente e que se entretinha a pensar consigo mesmo assim: que hei de fazer, pois já não tenho lugar onde possa encerrar tudo o que vou colher? Aqui está, disse ele, né? O que farei? Demolirei os meus celeiros e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tens de reserva muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma. Para que servirá o que acumulaste? Ou seja, ele ia desencarnar naquela noite mesmo. Para quem ia ficar aquilo tudo lá que ele estava acumulando, né? Aí Jesus finaliza: é o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 13 a 21. E aqui, né, eu me apeguei também nessa obra aqui, em torno do mestre, do pseudônimo, né, de Vinícius, do Pedro Camargo. No capítulo, ele fala sobre esse avarento, né? Ele fala sobre a avareza. Ele tem um capítulo aqui que fala da avareza. E ele nos mostra, ele citando um outro autor, 3 tipos de avareza, né? Mas ele diz também antes que o fato indiscutível é que a vida independe, né, dos bens que a gente consiga obter ou amontoar. Como Jesus nos disse ali, como ele nos alertou. Abstenha-se, né, da avareza, né, tenha precaução. E Vinícius nos dá 3 tipos de avareza, né? Ele diz que tem aquela avareza que comporta aquela pessoa que fica sórdida e mesquinha. Então, aquela pessoa mesquinha que não divide, ele diz que faz o homem privar-se do conforto, né? Do conforto, do necessário e até do indispensável, perecendo a míngua para conservar intacta a pecúnia aparentemente amealhada. Então, é aquela pessoa que tem, mas ela é tão mesquinha, tão avarenta, que nem para ela mesma ela faz uso daquele bem, daquela riqueza, que ela fica guardando aquilo. Então ela também se prejudica. Ele diz também que tem um outro tipo de avareza. É aquela que do homem que tem no dinheiro o seu ídolo, a sua preocupação constante e absorvente, né? Empregando essa riqueza no luxo, na ostentação e simplesmente na satisfação dos seus apetites e caprichos. Então, é uma avareza, mas é diferente daquele que nem ele próprio consegue fazer uso. Esse aqui, ele gosta tanto que ele ostenta, ele quer mostrar para todo mundo, né? Todos têm que saber do que ele tem e só ele faz uso. Então, ele ostenta, ele faz uso, ele fica envaidecido com aquela riqueza. E tem um outro tipo de avareza também, daqueles, ele usa o termo assambarcadores, é aquele que é o dominador, que ele não se preocupa com as pessoas, ele se preocupa com o meio que ele vai conseguir esse dinheiro. Que seja a custa da miséria de alguém, ele não se importa. Então, Vinícius nos diz o seguinte: é a avareza dos assambarcadores, dos organizadores de monopólio, cuja ambição e cupidez desmedidas não se contentam com menos que possuir o mundo inteiro, ainda que para tanto seja necessário reduzir à miséria toda a humanidade.
Então, a gente vê que a avareza é avareza, mas existem gradações e qualificações, e ele nos explicou dessa forma aqui. E finaliza dessa forma o capítulo, e diz o seguinte: a nossa alma, para ser feliz, não precisa construir celeiros de proporções desmensuradas, como fez o rico da parábola. Não precisa mesmo de um céu imenso, recamado de sóis refulgentes. Basta-lhe um pedaço pequeno, né, azul, onde brilhe a estrela do amor. Então, quando brilha a estrela do amor, a gente consegue, né, movimentar esse dinheiro, consegue fazer com que a riqueza seja distribuída. A gente sabe também no Evangelho, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, se a gente for dividir a riqueza em frações iguais para todos, não vai haver dinheiro necessário, dinheiro suficiente para que o progresso ocorra. Então, a gente não está dizendo para dividir em partes iguais, a gente está dizendo que essa riqueza, esse dinheiro, ela precisa ser distribuída. Então, que seja feito com amor, que a gente não faça por obrigação, porque alguém determinou, que a gente tenha essa consciência, né, através de tudo que a gente estuda na doutrina, e que seja de forma harmônica e natural. Vai chegar um momento, né, conforme a gente for evoluindo, que a gente vai fazer isso tão naturalmente que não vai precisar a gente ler, atender ao chamado literário ali, né, dos evangelhos, porque aquilo já vai estar impregnado em nós, a gente vai estar totalmente educado. Esses conceitos já vão fazer parte da nossa vivência e a gente vai sentir essa necessidade de doar, de auxiliar o próximo, sem que a nossa consciência fique ali latejando: nossa, eu tenho tanto aqui, por que eu não dou tanto para ajudar fulano que está ali? Vai ser natural, isso vai acontecer de forma bem harmônica. E prosseguindo aqui, eu peguei um trechinho, né, de Emmanuel, que diz o seguinte, tá lá no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 7. A mensagem é: ao redor do dinheiro. Emmanuel nos diz o seguinte: se a riqueza entesoura sem lucro de todos, pode gerar o colapso do progresso. Aí ele diz, né, se a gente pegar esse dinheiro e for dividir em todos, vai haver um colapso e não vai haver progresso. E ele continua: o centavo movimentado ao impulso da caridade é o avivamento do amor na terra. Então, se a gente puder pegar um pouquinho para ajudar alguém, a gente já está tornando essa coisa mais leve, né? Auxiliando o nosso próximo. Por transformar-se, ele continua, a cada minuto no remédio ao enfermo necessitado. Então, de repente, aquela pessoa precisa de uma medicação. Então, se eu tenho condições de comprar essa medicação ou auxiliar no valor da medicação, hoje em dia a gente tem, né, como é que fala? Aquela vaquinha online. Então, às vezes a necessidade do próximo é tão alta que uma pessoa só não tem como auxiliar. Mas se todos nós, né, nos unirmos e auxiliar, dá para chegar naquele montante. Aí, online, as pessoas fazem aquela vaquinha, você ali deliberadamente entra ali e doa a parte que você pode doar, sem fazer, sem prejuízo da sua vivência, e vai estar auxiliando o irmão, né? Então, Emmanuel nos diz, né? Pode transformar-se no remédio ao enfermo necessitado, no livro renovador das vítimas, no desânimo. Então a pessoa está lá desanimada, ganhou uma obra espírita, uma obra de Chico, uma obra dos nossos expoentes, né, da doutrina espírita. Como essa pessoa não vai ficar feliz, né, e amparada? Ele diz também: no teto endereçado aos que vagueiam sem rumo, e na gota de leite que tonifica o corpo subnutrido da criança sem lar. Então, sempre podemos auxiliar. Então, é isso que a doutrina nos orienta, e que a gente possa ter o maior esforço possível para que a gente não seja avarento, para que a gente não confunda essa salvação, né? Que a salvação que a gente compreende com a doutrina é dessa de evolução espiritual. E essa evolução ela acontece gradativamente, né, no nosso meio
todos os dias, em todos os momentos desse respiro nosso, da nossa encarnação aqui. E eu finalizo com uma passagem de Chico, né, com uma fala dele, que é muito doce, que ele diz o seguinte: lembra-te de que um sorriso de confiança, uma prece de ternura, uma frase de bom ânimo, um gesto de solidariedade e um minuto de paz não tem preço na terra. Então finalizamos aqui, irmãos, que a gente possa agora agradecer ao Mestre Jesus nessa prece, rogando as bênçãos dos nossos protetores espirituais, nossos anjos de guarda, né? Os protetores espirituais do nosso planeta, que envolva principalmente o nosso Brasil, que a gente possa ter serenidade nas nossas falas, que a gente não veja o nosso irmão como inimigo, que as nossas posturas no falar sejam uma postura mansa, que a gente tenha equilíbrio, mas que também todos esses trabalhadores que nos auxiliaram agora, né, trabalhadores encarnados e desencarnados, possam estar em cada leito de hospital, em cada lar, em cada coração, auxiliando e dando esse reforço, essa harmonia, essa paz, essa luz, para que a gente consiga ter a felicidade relativa que nos cabe aqui no nosso planeta Terra. Muita paz para todos nós.